E aí, pessoas lindas, beleza? Professor Argos de volta aqui para mais uma aulinha de biologia. Bom, a gente está falando sobre embriologia. Se você não viu ainda, veja o vídeo que eu falo sobre a introdução à embriologia nas etapas de segmentação e os tipos de ovos. Lá naquela aula, a gente falou que a embriologia, o processo embrionário, começa com a fecundação. E a fecundação, ela é nada mais nada menos do que a fusão entre o espermatozoide e o óvulo. O que é um momento mágico, cara, porque nessa hora você tem a fusão do material genético da mamãe e do papai. E não se engane, se você não tiver um irmão gêmeo idêntico, né, irmão gêmeo univitelino, igual a gente falou na aula passada, você é único no universo. Não existe ninguém com um material genético igual ao seu. Aí, às vezes eu sou 50% papai e mamãe e meu irmão também. Se ele não for idêntico, os 50% que ele herdou não são os 50% que você herdou. São diferentes e é por isso que você e seus irmãos são diferentes. Tá? A partir desse momento aqui, nós temos o desenvolvimento embrionário, ou seja, você forma um zigoto e você tem toda a etapa de desenvolvimento embrionário. A gente estuda na escolinha aqui, galera, o desenvolvimento embrionário desse carinha, que você provavelmente viu na aula de zoologia, o anfioxo, é um protocordado. Ele é um parente muito próximo nosso e as etapas são muito semelhantes. Perfeito? Bom, então vamos lá. Naquela aula passada, a gente já começou a falar sobre a segmentação ou clivagem. Eu falei para vocês que a segmentação e clivagem é nada mais ou menos do que mitoses, divisões celulares em que uma célula-mãe forma duas células filhas idênticas a ela. E essas células filhas resultantes dessa mitose são chamadas de blastômeros. E por que a gente chama de segmentação ou também chama de clivagem, não chama simplesmente de mitose? Porque o que acontece é que esse zigoto, conforme ele vai fazendo as divisões sucessivas, ele não vai aumentando de tamanho. Então, o mesmo volume que eu tenho aqui, eu vou ter como volume final nessas duas células. Então, é como se essa célula já fosse grande o suficiente para fazer várias divisões iniciais. E essa segmentação, ela só vai terminar quando você chegar na próxima etapa. É uma etapa que é um maciço de células. Então, você tem várias células formadinhas aqui, unidas umas às outras. Uma etapa chamada de mórula, um maciço celular, um bolo de células que não tem nenhum espaço oco dentro e nada, tá? Parece uma amora, tá? Então por isso que é mórula. E aqui, galera, que começa então a primeira etapa do desenvolvimento celular. Todos os animais, tá? Todo mundo que está dentro do reino animal tem que fazer esse processo semelhante, tá? De forma semelhante. Eles vão chegar à etapa de mórula e depois chegar na etapa de blástula. Então veja bem, todos os animais vão chegar na etapa de blástula. Veja lá, o primeiro grupo que você estuda nos animais são os poríferos. E o porífero não é um maciço de células com espaço oco dentro? Então a blástula, ela vai ser nada mais nada menos do que um maciço de células com espaço oco dentro. Veja que a mórula, eu falei para vocês que não tinha espaço nenhum. Então é um maciço celular. E aí o que começa a acontecer é que tem uma secreção de líquido dentro, tá, dessa mórula. E as células elas começam a ficar todas na região periférica. Isso aqui é um corte transversal, sendo que você teria então aqui uma bola de células com espaço oco dentro. Então, galera, esse espaço oco vai se chamar de blastocele. Cele é de cavidade, é a primeira cavidade que os organismos têm. Então aqui, ó, é onde todos os animais têm que chegar, é aqui que os poríferos param o seu desenvolvimento embrionário. E a partir daqui já começa a ter uma diferenciação celular para formar o indivíduo adulto, tá? Mas essa etapa é comum a todos os animais. A partir de agora, a gente tem algumas outras diferenciações. Nossa, Argos, mas você vai falar zoologia com embriologia? Galera, basicamente, a embriologia, ela serve como uma outra ferramenta para a gente classificar os animais. Tá? A gente classifica os organismos aqui entre as suas semelhanças e diferenças durante o processo embrionário. Tanto que a gente vai falar dos nomezinhos que você está acostumado lá, com blastóparo, deuterostômio, protostômio e assim por diante. Fica aí, fica calmo, vai dar tudo certo. Tá? Bom, então vamos lá. A gente estava na blástula e agora vamos chegar na próxima etapa chamada de gastrulação. Opa, gastrulação, gastrologista é o médico que cuida do seu sistema digestório, não é verdade? Então, gastrulação é nada mais nada menos do que a formação do sistema digestório. E como que essa formação se dá? A gente viu lá que a blástula, ela era uma bola de células. O que acontece é que a parte inferior, onde você tem aqui
os macrômeros, né, essas células maiorzinhas, ela começa a afundar, ela começa a invaginar em direção à parte superior, a parte onde estão os micrômeros. Imagina que você tem uma bola de futebol, que ela tá murcha, e eu começo a enfiar a minha mão dentro dela. Tá vendo aqui? E agora, galera, a gente já vai ter aqui a primeira divisão entre folhetos embrionários. Como assim, Titio Argos? O que você vai ter são duas camadas celulares, uma camada mais externa e uma camada mais interna. A camada mais externa vai ser chamada de ectoderme, enquanto a camada mais interna vai ser chamada de endoderme. Ecto fora e endo é dentro, beleza? Então a gente já tem aqui a formação dos dois primeiros folhetos embrionários. E nessa hora você vai ter uma cavidade que ficou interna aqui, toda revestida pela endoderme, e um orifício externo, né? E essa cavidade interna, então, vai ser o nosso primeiro vestígio de intestino, o intestino primitivo, que a gente vai chamar de arquêntero. E aqui, galera, esse primeiro orifício aqui é o primeiro orifício que surge no corpo, chamado de blastóporo. É um poro, perfeito? E aqui a gente vai ter uma já diferença na classificação. Mas lembrando que eu falei para vocês que era aqui um corte, né, que a gente estava vendo. Quando você vai ver o embrião por fora, vai ser isso. Só ectoderme por fora e o blastóporo, que é o primeiro orifício. Esse primeiro orifício, ele pode dar origem a boca ou ânus. Não estamos falando aqui do sistema digestório, de gastrulação. Então, a etapa de gástrula, você vai ter exatamente lá, né, a ectoderme, a endoderme e o blastóporo e o arquêntero. Se o blastóporo der origem à boca, você vai ter os organismos classificados como protostômios. Então, estômio, estômago, estômato, né? Esse estômio significa boca. E proto é primeiro, protótipo, protocordados, não é verdade? Então, protozoários também, né? Proto significa primeiro, forma-se primeiro a boca, tá bom? Agora, se o blastóporo der origem ao ânus, esse organismo vai ser classificado como deuterostômio. E deutero significa depois a boca. Então, você tem que lembrar aqui que deu ânus. Ou seja, o blastóporo dá origem ao ânus. Então vamos pensar na zoologia? A gente tem lá todos os grupos que não forem equinodermos e cordados, você pode classificar como protostômios. Claro que você tem exceção, tem organismo que não forma boca, como os poríferos, tá? Então os únicos que são deuterostomados são os equinodermos, o grupo lá da estrela do mar, e os cordados. Nós vertebrados, por exemplo, os seres humanos, peixes, répteis, aves, anfíbios e assim por diante, tá? Somos deuterostomados. Enquanto os artrópodes, os anelídeos, os nematelmintos, os moluscos, eles são todos protostomados, eles formam primeiro a boca. Perfeito? Bom, beleza. Agora eu quero que você imagine o seguinte, a gente estava vendo aquele organismo assim, né? Sendo que o blastóporo, ele está aqui embaixo. A gente vai pegar esse organismo, ver ele de frente aqui e cortar ao meio. Então a gente vai ver um outro corte. Que a próxima etapa agora é a etapa de neurulação. A etapa de formação da neurula, formação do sistema nervoso. Tá? Então o que a gente tem aqui, galera, é justamente o organismo de assim. Eu falei para vocês que a camada de célula interna era a endoderme e a camada de célula externa era a ectoderme. Uma parte da endoderme aqui, ela vai começar a se diferenciar e vai formar o terceiro folheto embrionário chamado de mesoderme. Por que mesoderme? Porque a mesoderme é a parte do meio, tá? Então vai ser o terceiro e último folheto. Os organismos que formam apenas 2 folhetos são chamados de diblásticos e eles param a sua etapa embrionária lá na fase de gástrula. Quem são esses? Quem são os diblásticos? São os quinidários, as águas vivas. Né? Então, a partir dos quinidários, lá em Platelmintos, todo mundo vem para a fase de neurula, onde acontece o aparecimento da mesoderme. E a mesoderme ela vai se originar aqui de uma região da endoderme. Ao mesmo tempo, você está vendo que teve um achatamento, você vai ter uma outra diferenciação aqui na ectoderme. E essa diferenciação, esse achatamento, aqui essa região é chamada de placa neural. É onde vai começar a formação
do sistema nervoso. Então veja que você vai ter a diferenciação dessas duas regiões e essas duas regiões vão se desvencilhar dessa região do tecido, em que você vai ter o quê? Você vai ter que essa ectoderme aqui, ó, ela vai juntar lá em cima, ela forma as cristas neurais e ela junta lá em cima, se separando dessa região azul que vai ficar mais interna. E essa regiãozinha vai justamente formar o tubo neural, que depois vai formar o nosso sistema nervoso, tá? Já dá um spoiler aqui, quem forma o sistema nervoso? Qual folheto embrionário? O folheto embrionário é a ectoderme, que está aqui em volta. Essa região vermelha, falei para vocês, vai formar o terceiro folheto embrionário. Então também ela vai se desvencilhar e vai formar umas espécies de bolsas. E aqui você vai ter a mesoderme, com suas respectivas cavidades aqui, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então quando você olha esse indivíduo, o que você tem? Você tem o azul claro como ectoderme, o azul escuro, o tubo neural, formado a partir da ectoderme. Você vai ter a região em amarelo, que é a endoderme, tá? E você vai ter a região em vermelho, que é a mesoderme, que formou a partir da endoderme. E essa região de vermelho mais claro vai ser a notocorda. Essa notocorda que dá nome ao grupo dos cordados, tá? Justamente, cordados são aqueles que possuem notocorda. E essa notocorda ela vai ser formada a partir da região mesodérmica, tá? E aqui você tem essa notocorda agindo como uma espécie de bastão gelatinoso que dá uma sustentação para o embrião durante essa etapa. Nós, os vertebrados, né, a gente perde a notocorda na fase adulta, mas todos nós possuímos essa notocorda em alguma fase lá no desenvolvimento embrionário. E aqui a gente tem então a nossa etapa chamada de neurula. Perfeito, pessoal? Bom, a partir daqui então, a gente pode classificar os animais entre acelomados, pseudocelomados e celomados. Bom, vamos lá. Platelmintos. Platelmintos são vermes achatados dorso-ventralmente. Isso quer dizer que eles são planos, planária, tá bom? O que acontece? São triblásticos porque possuem os três folhetos, endo, meso e ectoderme. O detalhe é que os acelomados, lembrando que celoma significa cavidade, tá? Esse prefixo de A é um prefixo de negação. Eles não possuem cavidade interna. Isso faz com que eles tenham menos volume dentro do corpo, menos recheio dentro do corpo, por isso que são achatados, tá bom? O próximo grupo seriam os nematelmintos, que são os únicos que são pseudocelomados. O que é um pseudoceloma? Você está vendo aqui que também são triblásticos, tá? Porém, o que você tem aqui é essa cavidade que está em branco. Lembrando que a gente está vendo um corte do organismo, tá? Dentro dessa região aqui, a gente tem a luz do tubo intestinal. Então seria, por exemplo, aqui a boca e lá no final o ânus. E o alimento passaria por aqui. Essa região em vermelho, ela vai ser a endoderme, que reveste, né, o tubo digestório. Aqui em branco, a cavidade. E aqui em azul, a mesoderme. Gente, para ser um celoma original, verdadeiro, um celoma que vale, ele tem que ser totalmente revestido pela mesoderme. E você não tem isso. Você tem a parte mais interna dessa cavidade revestida pela endoderme. Então, por isso, esses organismos são chamados de pseudocelomados, pseudoceloma. Por quê? Porque é um celoma falso, tá? Já aqueles que são celomados verdadeiros, como nós somos, você vai ter uma cavidade aqui totalmente recoberta pela mesoderme. Tá vendo que o celoma, ele tem na parte interna e na parte externa um revestimento feito pela mesoderme. Tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar no comentário que eu respondo para você. Tá bom? Vamos continuar então. A partir daí, a gente vai partir para a formação dos órgãos. Ou seja, qual folheto embrionário vai formar o quê? E aqui eu tenho um esquema fácil para você lembrar, tá? Já vou até mostrar tudo aqui, porque aí você já fica... Você não precisa decorar todos. O que você precisa entender que a ectoderme, aquele folheto embrionário que fica mais externo, ele vai formar o que reveste o corpo. Então, olha lá, epiderme e os seus anexos. O que é um anexo da epiderme? Por exemplo, as glândulas, né? Sudoríparas, glândulas sebáceas e assim por diante. O epitélio da boca e do ânus. Por quê?
Porque quando você vai crescendo, essa parte mais externa ela vai revestir a porta de entrada e de saída. Tá? Então o epitélio da boca e do ânus também vai ter lá uma camada formada a partir da ectoderme. E também, como a gente viu, é a ectoderme que forma o tubo neural, e então por isso é a ectoderme que forma o sistema nervoso. Então você já sabe que é ectoderme, revestimento, sistema nervoso. Pula o mesoderme e vem aqui comigo para endoderme. Endoderme é o tubo central, é o tubo digestório, então vai ter a ver com a digestão. Por isso você vai ter ectoderme formando o sistema digestório todo, tá? Então você tem lá a sua faringe, o seu esôfago, o seu estômago, o seu intestino, o intestino grosso, assim por diante, tá? As glândulas anexas do tubo digestório, o fígado e pâncreas, que participam da digestão também, e também o sistema respiratório. Vale lembrar que o sistema respiratório ele usa portas semelhantes ao que a gente tem para o sistema digestório, desculpa. Tá? Então veja que a faringe é uma região comum, a faringe, né, lá no fundo da boca, é uma região comum para o tubo digestório e também para o sistema respiratório. Então a endoderme vai formar sistema respiratório, sistema digestório, incluindo as suas glândulas anexas. O resto, galera, é mesoderme. O que for preenchimento é mesoderme. Então lá, derme, músculo, esqueleto, sistema circulatório, sistema urogenital, tudo é mesoderme. Fechou? Bom, para a gente dar uma olhadinha aqui na embriologia humana, só para vocês verem, você tem a fecundação. Essa fecundação ela costuma acontecer na tuba uterina, tá? Você vai ter então as primeiras etapas de desenvolvimento, você tem a segmentação, a clivagem, até que você tem a formação de mórula, que é um maciço celular, e depois a formação de blástula, que a gente vai chamar aqui de blastocisto, tá? No nosso caso, em que você tem uma massa celular, tá? Aqui numa determinada região, e a blastocele, que é a cavidade dessa blástula. É essa blástula que vai se implantar na parede do útero lá depois de uma semana mais ou menos aí de fecundação. Então demora mais ou menos aí uns 7 dias para que ocorra, de 6 a 7 dias para que ocorra essa fecundação. Então você está vendo aqui de novo, né, a nossa blástula, ou o nosso blastocisto, melhor dizendo, tá? Em que você tem a região mais externa dele chamada de trofoblasto, e aqui você vai ter uma região em que você vai começar a ter a fecundação, em que ele vai... Desculpa, a fecundação não, né? A nidação. Em que você vai ter aqui a implantação dele na parede uterina. Então, esse embrião ele vai entrar literalmente na parede uterina. E essas ramificações que vão fazer com que ele penetre aqui são chamadas de sincício trofoblasto. Tá? E aí, ele entrando na parede uterina, ele se fixa e você começa a ter o desenvolvimento embrionário normal. E no final do negócio aqui, né, o que a gente tem que mostrar na verdade, vai ter a formação da placenta, que é um órgão exclusivo de mamíferos, em que pode ocorrer trocas entre a mãe e o bebê, tá? Então a mãe pode nutrir o bebê e o bebê pode passar as excretas para a mãe. A gente vai falar mais disso na aula sobre anexos embrionários, tá bom? Então, curte o vídeo aí, se inscreve no canal para assistir mais aulinhas e a gente se vê no próximo. Aquele abraço, até mais!